Ok, pessoal, boa noite, shalom a todos. Nós vamos falar sobre um livro que o Senhor tem nos entregado. Esse livro se chama Encharcado com a Glória. É o 6º livro que o Senhor nos entregou. Eu quero ler com vocês o capítulo 4 desse livro, com o título Vestes de Louvor. Nós vamos falar sobre a importância da troca das vestimentas, o que esse assunto no mundo espiritual tem a ver com a gente, né? Antes disso, vamos orar. Espírito Santo, nós te bendizemos, te glorificamos, te entregamos ao Senhor essa live. Que a mão do Senhor possa estar sobre nossas vidas. Pedimos ao Senhor, abra o nosso entendimento, nos ajuda a entender, a compreender a Tua Palavra. Abrimos o nosso espírito, a nossa alma para receber todo o ensinamento que o Senhor quer nos passar. Espírito Santo, nos capacita, que ao lermos as instruções, lermos esse capítulo, possamos ser direcionados pelo Teu Espírito para dentro das profundidades do seu ser. Amém. Amém, irmãos? Para mim, isso é maravilhoso. Eu peço a vocês um pouco de paciência, né? Mas eu creio que vai ser uma bênção ler com vocês esse capítulo, tá? Eu vou ler com vocês. Vai demandar, creio eu, que uns 10 minutos, mas eu preciso ler esse capítulo para vocês, porque foi algo muito forte que Deus me entregou. Amém? Vamos lá, capítulo 4, Vestes de Louvor, livro Encharcado com a Glória. Antes de falarmos sobre as capas ungidas, que será no próximo capítulo, sinto de refletirmos sobre as vestimentas. O que as nossas vestimentas têm a ver com a nossa posição no reino? Diria que tudo a ver, pois as nossas vestimentas estão relacionadas. Novo ciclo, as nossas vestimentas estão relacionadas com nova posição. Nós vamos falar do Gadareno. Nossa identidade, falaremos um pouco do Bartimeu. Mudanças de ambiente, vamos falar de José. As nossas vestimentas estão relacionadas com a honra, vamos falar um pouco de Naamã. Sobre respeito, nós vamos falar muito forte no final desse capítulo sobre Davi. Mudança de mentalidade, as vestimentas ainda falam sobre posicionamento de guerra, autoridade sacerdotal, que tem a ver com o assunto com o rei Davi. Favor, rei Davi. Santidade, pureza, Salomão, que está em Eclesiastes. Louvor, rei Davi. Não creio que Deus nos capacita sem antes trocar as nossas vestes. Pontuaremos ao longo deste capítulo esses assuntos correlacionados, a chegarmos ao entendimento claro sobre algo que parece simples, mas é de extrema importância. Só nesses tópicos teremos assunto para pensarmos juntos o quanto é importante prestarmos atenção a esses pontos. É necessário o quanto as nossas vestes estão ligadas ao reino espiritual, pois quando entendemos que há uma mudança de tempo, há também uma mudança de ambientes ou lugares. Esse assunto nos remete a pensar fortemente se estamos vestidos corretamente com as vestes espirituais. Há estudos feitos em faculdade, principalmente como ciência da religião, teologia, antropologia ou até mesmo a moda, enfatizam sobre as vestimentas, algo bem interessante que de alguma forma reflete no mundo espiritual. Então, te convido a abrir seu coração e mente para pensarmos juntos sobre esse ponto,
pois aquilo que parece simples pode se tornar uma armadilha para os dias atuais. Primeiro assunto que nós vamos falar: pessoas que não, dessa parte para frente, prestem atenção, porque foi algo que eu busquei essas informações. Então, se não baterem as informações com aquilo que vocês estudaram, ou simplesmente eu não concordo, tá tudo certo, porque é um estudo que eu fiz sobre esses assuntos. Não precisa ter 100% de certeza, amém? Mas foi algo que eu achei interessante trazer. Se fazer sentido para você, você pega essa palavra. Se não, você descarta, beleza? Continuando. Primeiro assunto: pessoas que não se importam pessoas que não se importam em andar sujas ou em trocar de roupa. Às vezes quase não tomam banho e consequentemente vestem a mesma roupa. Às vezes é uma peça só. Nem todas as peças de roupa a pessoa troca. Geralmente, quem anda assim pode estar sob a influência do espírito de sujeira. Esse espírito ama ver as pessoas sujas e mal cheirosas. São espíritos malignos que convencem de que andar dessa forma é melhor. E para essas pessoas, as portas não se abrem. Quando abrem, geralmente não ficam muito tempo, pois elas não demonstram mudar de atitude, pois acham normal andarem de qualquer forma. Esse espírito causa frustrações e isolamento social. Se você, amigo leitor, se identifica com alguém nessas características, primeiramente, ore por ela e peça ao Espírito Santo sabedoria para tentar ajudá-la, pois se ninguém for até ela, poderá passar meses até anos estagnadas. Esse é o primeiro espírito que o Senhor despertou que nós falássemos: espírito de sujeira. Fique ligado. Segundo assunto: segundo estudos, existe uma outra situação que é necessário alguém interferir. Tem pessoas que amam vestir roupas rasgadas e, obviamente, tem pessoas que nem têm o que vestir, e sobre essas pessoas também é um espírito, denominado espírito de escassez. Duas situações em uma. Uma pessoa realmente não tem condições financeiras, a outra tem condições financeiras, mas prefere andar rasgada, ou seja, já aderiram a essa moda e com certeza estão abrindo brecha para que esse mesmo espírito esteja sobre elas. Parece algo irrelevante, mas não é. Roupas também é algo que reflete o mundo espiritual. Poderia citar alguns nomes de espíritos malignos que em nossa nação, em uma cultura específica, dão nomes a esses demônios, mas prefiro não enfatizá-los, pois a nossa intenção nesse livro não é exaltar os demônios, e sim entregar a Deus toda glória e toda honra. Anota aí: espírito de escassez, pessoas que andam com roupas rasgadas. Terceiro assunto: esse próximo espírito maligno parece com o espírito de escassez, mas é o espírito de pobreza. Ainda que existem, vamos voltar. Sabia que existem pessoas que podem mudar suas vestimentas para melhor, mas preferem andar com roupas bem simples para não chamar a atenção? Preferem se misturar a roupas de promoção do que comprar uma roupa de grife, pois na sua mentalidade ainda não foi trocada. Quando destacamos melhor, estamos falando de qualidade e não de quantidade. Ou seja,
sobre ela persiste esse espírito de pobreza. E não é só isso. Tem pessoas que ganham uma bolada da noite para o dia, mas perdem em menos de 6 meses, pois estão debaixo desse espírito de pobreza. Não conseguem manter riqueza. Deu para entender? Então, o espírito de pobreza, a pessoa tem condições de ter uma roupa melhor. Nem precisa ser uma roupa de grife. Ela pode comprar uma roupa melhor, numa qualidade melhor. Às vezes é a mesma roupa, a mesma camisa branca. Só que essa camisa branca do lado de cá, ela vai pagar R$10. Nessa ela paga 100. É a mesma camisa, só que essa qualidade é melhor, o tecido é melhor, dura mais. A de cá tem a mesma aparência, mas é uma roupa de qualidade ruim. E essa roupa ruim, ela prefere gastar R$10 do que comprar essa de 100. Só que é uma pessoa que tem condições de comprar a de 100. Não vai fazer falta. Por que ela não compra essa e compra essa? Aparentemente são iguais, mas a qualidade dessa é ruim e muitas das vezes falsificada. Então, às vezes, o espírito de pobreza faz com que a pessoa, mesmo tendo dinheiro, ela continue usufruindo daquilo que é de má qualidade ou que tem uma má índole. É um espírito de pobreza. Isso precisa ser mudado. Ok. Quarto assunto. Outro espírito maligno que está dentro de muitas igrejas é o espírito da sensualidade. Ele ataca tanto homens quanto as mulheres e hoje estão atacando até as crianças. Muitos acham lindo vestirem suas crianças, principalmente as meninas, exatamente igual às mulheres vulgares. E é nessa brecha que o diabo faz a festa. E muitas das vezes esse espírito adentra dentro das igrejas. E o pior, existem muitos ministros, na verdade, nem deveriam ser chamados de ministros ou pastores, porque são homens e mulheres de altar que entregam o microfone para pessoas sem um mínimo de pudor. E muitas das vezes as irmãs, sem sabedoria alguma, estão tendo oportunidade, achando que estão agradando a Deus com seu louvor ou sua pregação, mas Deus não está presente no culto. Se isso fosse pouco, não entraremos nesse assunto. Mas a minha alegria é saber que não escrevo esse assunto porque acho interessante, mas porque o Espírito Santo me motiva a falar sobre ele. Pois esse assunto tem tirado muitos homens de Deus de cima dos altares, pois não vigiam e acabam se desviando com seus olhares. E a Bíblia é bem enfática sobre isso. Mateus capítulo 5, versículo 29, a Bíblia diz: portanto, se teu olho direito se escandalizar, arranca, tira-o longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Você acha mesmo que se esse assunto não fosse importante, Jesus não falaria? Existe outro texto muito mais sério que esse, que está no Velho Testamento. A Bíblia diz, Êxodo 27, 17, parte A: não cobirás a mulher do teu próximo. Antes de alguém cobiçar com os olhos do entendimento, já cobiçou com os olhos do corpo, os olhos naturais. Os olhos são as janelas da alma. É dos olhos que vem a cobiça, o desejo. Por isso, que muitas mulheres despreparadas sobem. Por isso que muitas mulheres despreparadas sobem no altar e podem até ter boa intenção, mas sobem de qualquer jeito, mostrando as curvas de seu corpo, deixando os varões desguarnecidos.
E, obviamente, quem é homem de Deus vai perceber, mas imediatamente mudará a sua atitude. Mas não é o bastante. Esse espírito consegue arrastar muitos homens e mulheres para fora da presença de Deus. Fica ligado. Quinto assunto. Além do espírito de sensualidade que enfatizamos, temos também o espírito de cobiça, como já relatamos acima. Só que nesse caso ocorre principalmente com as mulheres. Acabam cobiçando as roupas de uma outra mulher, ou cobiça qualquer objeto que a mesma estiver usando. Alguém assim mostra claramente que ainda não nasceu de novo e, consequentemente, esse espírito está atuando com muita força no meio da igreja. Isso precisa acabar, pois quem vive em santidade, olha isso, não permite que o pecado faça morada. Antes de falarmos de outros espíritos malignos, falaremos ainda de um rei bem conhecido em toda a Bíblia que pecou, porque em vez de trocar as suas vestes de rei e colocar suas vestes de guerreiro, preferiu ficar no terraço de seu palácio e viu o que não deveria. E o final dessa história já sabemos bem, trouxe uma marca em uma geração e em seus descendentes pagaram amargamente. Um erro, um olhar, um desejo causou um estrago violento em várias famílias. E ainda falando desse espírito maldito que ronda as igrejas, trazendo confusão, separação de casais e intrigas internas. O problema maior não é das mulheres que carregam esse espírito, mas é do anjo da igreja. Sim, o problema maior recai sobre o pastor, porque é ele que tem as chaves na mão. Ele tem a autoridade da igreja sobre seus ombros. A Bíblia diz em Isaías 40:11: como pastor apacentará os seus filhos, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, para que os amamentam, guiará suavemente. Vou ler de novo. Isaías 40:11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Ele prestará conta a Deus, pois é do pastor o dever de cuidar das ovelhas. Por isso, os pastores, antes de entregar o altar de sua igreja para pessoas despreparadas, prestem atenção inicialmente em suas vestes, pois elas falam muito. Sexto assunto. Outros espíritos malignos que são bem sutis, mas que mascaram de forma inteligente, é o espírito de luxúria, pois nesse espírito parece se mostrar preocupado com as vestimentas, mas na verdade quer chamar atenção para si, e isso causa uma extrema vaidade em quem se deixa enganar. Não é pecado, olha isso, não é pecado andar bem arrumado, perfumado, ao contrário, temos que nos portar assim, mas esse espírito confunde algumas pessoas com o extremo. Sabia que tem muita gente que não tem o que comer em casa e desfila com roupa de marca extremamente cara? Novamente, não estou atacando quem tem condições de usar uma roupa de grife, não. Estamos falando sobre um espírito que ilude, engana e mostra para as pessoas que elas precisam usar as roupas mais caras, porque se não, elas não serão aceitas. O diabo é sagaz. Ele sabe trabalhar na mente do ser humano e não estou aqui dando méritos a ele. Estou dizendo o óbvio. Mas infelizmente existem muitas pessoas que pecam quanto a isso e não se arrependem, pois na cabeça delas, entre aspas, não tem nada a ver. É simplesmente uma peça de roupa.
Uma coisa é alguém ter condições de usar tal peça de roupa e ainda assim ser uma pessoa que cumpre princípios. Outra, bem diferente, é ser alguém induzido por esse espírito maligno e ainda não cumpre nenhum princípio bíblico e arrota a santidade. Isso é pior. A Bíblia diz enfaticamente, Gálatas 6:7, não erreis. Não, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Até agora temos esses espíritos malignos relacionados a vestimentas, que são eles: espírito de sujeira, espírito de escassez, espírito de pobreza, espírito de sensualidade, espírito de luxúria, espírito de cobiça. Todos esses espíritos estão atuando todos os dias para paralisar a igreja do Senhor. Falar de vestes é trazer o conhecimento daquilo que importa para Deus. Sabia que existe um texto na Bíblia que nos mostra a importância de um pai trazer roupas para um filho para fazê-lo lembrar de sua identidade? A Bíblia diz, Lucas 15:22, mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho e põe um anel na sua mão e sandália nos pés. A primeira reação do pai em ver o filho naquelas condições precárias era devolver a identidade do filho. Era mostrar para ele que o lugar de honra ainda estava na mesa, pois o pai cria que o seu filho voltaria. O pai firmou a identidade do filho. O filho pródigo não se achou digno de receber tanta honra, mas seu pai honrou, porque ele sabia que seu filho havia dado ouvidos a quem não deveria. Nunca dê ouvidos a amizades malignas que tentam te oferecer novas vestes, tirar as vestes do pai e te colocar as vestes do mundo. Não permita. Essa troca de vestes foi bem dolorosa para aquele filho. Sobre ele repousou o espírito de escassez. Abre aspas, ele teve que se alimentar juntamente com os porcos, fecha aspas. O espírito de pobreza, porque ele ficou irreconhecível, fecha aspas, pois ele já não usava as vestes que tinha antigamente. E repousou também o espírito de rebeldia, abre aspas, tomou posse da herança antes do tempo. 3 vestimentas que causaram dor e sofrimento. Resumindo a história, assim que seu pai o avistou, abraçou, beijou e o óbvio aconteceu. Se lavou e imediatamente o avistou. Voltei. Assim que seu pai o avistou, de novo, abraçou e o beijou e o óbvio aconteceu. Se lavou imediatamente, trocou as suas vestes, ou seja, as vestes dos filhos, as vestes do filho estavam no mesmo lugar, antes de abandonar seu lar. Ele estava vestido de honra, respeito e alegria. Então, quais são as vestes que precisamos usar? As vestes que o nosso Pai nos concede ou a que achamos melhor que devemos usar. Deixa seu pai te vestir com vestes de alegria, honra e respeito. As vestes falam claramente sobre a identidade de alguém. Não permita que o mundo te molde nessa moda, que para alguns não tem mais volta. Outra história na Bíblia que nos lembra que nossas vestes estão relacionadas com a nossa posição como homens de família. Vamos lembrar, pois essa história é bem dolorida. Está registrada em Lucas 8:35. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem
de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. Lucas 8:35 dessa passagem é a passagem do Gadareno. Continuando a leitura, te confesso que essa passagem mexe muito comigo, porque temos aqui um homem que andava praticamente nu. Os espíritos malignos fazem exatamente assim quando dão a ele legalidade para agir. Esse homem estava tão possesso de espíritos malignos que ninguém o segurava e ninguém poderia nem sequer passar próximo do cemitério. Mas quando Jesus, vestido de santidade e temor, os espíritos malignos reconheceram aquelas vestes e se renderam. E o mais lindo nessa passagem, conforme o texto colocado acima, o homem que havia saído os demônios estava bem vestido, as suas roupas foram recolocadas, ninguém o reconheceu, pois ele estava completamente mudado, sarado e livre, a ponto dele querer acompanhar Jesus. E Jesus disse para ele voltar para a sua família, e assim o fez. Novas vestes estão relacionadas a testemunhos. Pega isso. Quando Jesus troca as nossas vestes, passamos a manifestar a glória e testemunhar de seus feitos todos os dias. Passamos literalmente a sermos posicionados em Cristo. E em nossa casa somos respeitados como sacerdotes. Outra veste que nos remete a mudanças de ambiente, quando precisamos entrar, é lembrar de um jovem que teve a sua vida marcada por reviravoltas, mas quando trocou de veste, se apresentou ao rei, tudo em volta mudou. Vamos falar de José. A Bíblia diz, Gênesis 41:14. Vamos lá. Gênesis 41:14. Se você está gostando, dê um like aí, fica aí com a gente, estamos acabando. O capítulo é um pouquinho comprido, mas creio que vocês estão aprendendo algo, é algo muito forte. Vamos lá. Gênesis 41:14. Então mandou Faraó chamar a José. Essa parte do José é maravilhoso, falar sobre essas vestimentas. Olha que profundidade isso. E o fizeram sair logo do cárcere. Josué barbeou e mudou as suas vestes e se apresentou ao rei. Resumidamente, todos já conhecemos a história desse jovem, vendido como escravo, preso por mais de 2 anos, passou fome, abandono, mas não esqueceu da promessa do Senhor. E quando precisaram de um intérprete de sonhos, estava lá, no lugar que deveria para se apresentar com novas roupas. Olha as revelações. Percebe que não entraria diante de um rei de qualquer jeito. Foi necessário mudar as vestimentas. As nossas vestes, aplicação, elas abrem portas para coisas grandes que Deus deseja operar através de nós. Não acessamos os reis vestindo igual a um escravo. Alguém teve que mudar as vestes de José. Da mesma forma que precisamos entender essa profundidade de revelação. Existem níveis de acessos que só serão conectados quando o Senhor trocar as nossas vestes espirituais. Aqui na terra, mudamos as vestimentas para falar com uma autoridade importante, e é necessário. Mas no mundo espiritual, se nossas vestes não forem trocadas, não receberemos as capas ungidas, que falaremos no próximo capítulo. Não se coloca capa ou manto ungido sobre alguém irresponsável. Ou seja, Deus só entrega a unção, que são as capas, quando já estamos com novas vestes espirituais trocadas. É impossível entrar em um nível de poder e unção se as vestes de pecado, imundícies, ainda não foram tiradas. Eu vou repetir. Meu Deus, é forte.
Deus só entrega unção, ou seja, Deus só entrega unção, que são as capas, quando já estamos com novas vestes espirituais trocadas. É impossível entrar em um nível de poder e unção se as vestes de pecado e imundícies ainda não foram tiradas. As nossas vestes dizem se estamos ou não aptos para entrar em outras dimensões de glória. Por isso que José não demorou muito para trazer a interpretação do sonho a Faraó. Ele estava vestido com a glória de Deus. E não importava onde estava anteriormente. Ele sabia que uma hora alguém chamaria e as suas vestes naturais mudariam automaticamente. Mas as suas vestes espirituais estavam bem alinhadas com o Eterno. E hoje em dia tem muita gente que nos mede pelo que vestimos naturalmente, mas não conseguem discernir as vestes espirituais. A minha glória, a minha alegria é que Deus permite alguns de ver as vestes espirituais dos outros, e assim sendo, conseguimos honrar sem precisar bajular. Honramos com toda a sabedoria, pois o Senhor é quem abre os olhos dos filhos. Para alguns, José estava com suas roupas sujas, talvez até rasgadas na prisão, mas espiritualmente ele estava trajando linhos finos e branquíssimos. E ainda falando desse jovem, temos suas roupas trocadas por causa agora de sua posição como governador. Dentro da prisão, ninguém via, ninguém o respeitava, ninguém sabia de onde era aquele sonhador. Mas quando ele entregou a interpretação para o outro rei, ele foi colocado como governador de tudo abaixo do rei. E agora todos o conheciam. As suas vestes foram trocadas imediatamente e ninguém ousava desrespeitá-lo. Mas as suas vestes de temor pela presença de Deus continuava a mesma. Deus nos ensina com esse texto que precisamos procurar mudar de ambiente. Devemos estar em lugares com pessoas importantes. Mas aprendemos que nossas vestes espirituais só podem ser trocadas pelo Senhor, se Ele nos elevar de nível, onde viveremos em novidade de vida. Eu oro para que o Senhor abra seus olhos e veja o que Ele está preparando. Existem níveis maiores em Deus e existem novas vestes para acessarmos. Outra história que Deus me mostra e que tem alguns pontos que podemos aprender é falarmos sobre um homem que vestia muito bem. Agora já é outra história, outra vestimenta. Suas vestes eram passadas, alinhadas e não podia estar em desacordo, pois um exército não tirava os olhos do seu líder. Sua honra, vamos falar de honra, precedia a todos. Seu nome, Naamã. A Bíblia diz, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, e Naamã, capitão do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Pergunta simples: o que escondia a lepra de Naamã? As suas vestes. Essa história é linda, pois temos muito o que aprender aqui. Primeiro, não adianta estar vestido com as melhores roupas, ser a pessoa mais honrada do palácio, se existe uma lepra no corpo. Vamos para a parte prática desse entendimento. Tem muita gente vestindo roupa de grife, mas em casa está padecendo até o de comer. Outros estão vestindo uma capa bem iluminada, mas dentro está angustiada, triste, abatida e enferma. Tem muita gente assim, tentando mostrar uma santidade por fora, mas por dentro está podre, mal cheirosa ou mal cheiroso.
As vestes podem tampar e mostrar somente aquilo que as pessoas querem ver, mas só Deus conhece o interior de todos nós, e para Ele nada está em oculto. A Bíblia diz, Deuteronômio 29, e eu amo esse versículo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Segundo ponto, como refutamos? De Deus não se esconde nada. Não existe vestimenta que possa trazer cura, só Deus. E foi exatamente isso que uma menina levada cativa disse para sua mulher sobre o homem de Deus que estava em Samaria. E só ele poderia trazer de volta a alegria de Naamã e vestir suas armaduras sem sentir dor. Nesse trecho aprendemos que existe alguém que está contemplando a nossa dor e precisamos confessar e crer para sermos curados. Deus sempre colocará pessoas próximas a nós para nos mostrar que ainda há solução. Existe uma veste que precisamos enfatizar neste capítulo. Impossível mudarmos de assunto sem tocar nesse ponto. Falar da santidade de Deus é entrar em um portal onde somente a glória dele é suficiente. A Bíblia diz, Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aqui o Senhor ainda foi mais enfático. Vestes e óleo. Vestes branca fala de pureza e santidade, e óleo é a unção e presença do Espírito Santo. E quando entendemos a profundidade desse versículo, entendemos que somos herdeiros de uma promessa. A Bíblia diz, Colossenses 3:12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam de uma profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quando revestimos de Cristo, estamos capacitados para representá-los diante de uma multidão. As nossas vestes dizem quem somos. Se estamos revestidos de profunda compaixão, estamos revestidos de bondade, com certeza entregaremos aos perdidos tudo o que estão buscando. Justiça de Deus. A Bíblia afirma essa vestimenta. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é crido em verdadeira justiça e santidade. E aqui o autor mostra que nós precisamos nos revestir da verdadeira justiça e santidade, e que essas vestes simbolizam pureza e nova natureza em Cristo. E ainda completando esse pensamento, temos Deus manifestando através do profeta Isaías uma palavra profética. Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus. Porque ele me vestiu de roupas de salvação e me cobriu com manto de justiça. Estar revestido de roupas espirituais é tão sério que o profeta não pôde deixar de registrar essa revelação. Isaías declarou a sua alegria em estar vestido com roupas de salvação e com manto de justiça. Ou seja, se o homem entender que receber salvação de sua alma e ser revestido com manto de justiça é estar protegido, cuidado, separado, marcado para dar certo. Outra reflexão que Isaías nos ensina é que estar vestido com essas vestes é receber liberdade para manifestar a outros a glória de Deus.
E quando Isaías entendeu a profundidade das promessas que estavam sobre ele e que seriam anotadas, escritas no livro, ele percebeu que a partir daquela palavra a promessa começaria a correr. E ainda nesse texto de Isaías temos essa revelação. Isaías 61:3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Quando o Senhor ministra ao nosso espírito, ele ordena que a glória revelada de Cristo resplandeça em nós. E em vez de ficarmos tristes e abatidos, ou até mesmo vestir pano de saco, como fazia antigamente quando acontecia alguma tragédia, ou até mesmo em forma de arrependimento, Salmo 35:13 fala sobre isso. Ele derramaria o óleo sobre nossas cabeças, fazendo alusão à cultura antiga, onde o óleo era derramado sobre as cabeças dos convidados, dando a eles honra e manifestando a alegria do Senhor no ambiente. O rei praticava essa cultura. A Bíblia diz, Salmo 23:5, prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Em outra palavra, o rei estava dizendo, abre aspas, eu não posso manifestar a minha justiça, o Senhor sim, fecha aspas. E não era só isso. O rei estava dizendo mais, se a tua presença estiver sobre minha vida, transbordarei dessa vida sobre os meus inimigos. Forte, né? E ainda falou sobre esse assunto em Salmo 45, 7 e 8. Olha que lindo esse salmo. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Uau, mais do que teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram mirra, aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Percebe que Davi já transitava nessa revelação. Davi amava a verdade, amava o Senhor e fazia questão de profetizar sobre todos a alegria do Senhor e a unção com óleo sobre a sua cabeça. Essa atitude era bem normal naquela época. Quando alguém entrava em sua casa, era normal demonstrar honra ungindo a cabeça do convidado. Era uma forma de dizer que a alegria do Senhor estava sobre aquele lar. E não era um óleo comum, era cheiroso, todo o ambiente percebia a atmosfera. Ou seja, receber uma visita era abrir o frasco do melhor perfume e atrair a presença do Espírito Santo para aquele ambiente. Assim sendo, podemos concluir esse pensamento dizendo que receber uma visita era a forma de mudar o ambiente com os perfumes aromáticos e convidar a atmosfera da glória para o ambiente. E falando de ambiente, não podemos deixar de registrar um dos momentos tão maravilhosos que nos mostra tamanha alegria, reverência, simplicidade em adorar a Deus com louvores, mas também nesse ambiente de adoração, uma atmosfera de reverência pela santidade de Deus se torna algo bem visível e seriamente marcado, pois cada passo de irreverência poderia causar uma mudança repentina, como aconteceu com os bois que tropeçaram na entrada da eira de Nacon. A Bíblia diz sobre esse assunto, 2 Samuel 6,14, e Davi, fica ligado, saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. A primeira pergunta que alguém poderia fazer era: por que Davi não estava cingido com suas vestes reais?
e preferiu usar um avental de linho. A especulação era que o rei Davi amava tanto a presença de Deus que aquele momento da chegada da Arca da Aliança até Jerusalém precisava despir de suas vestimentas de rei e manifestar diante do povo a sua alegria e conexão com Deus enquanto dançava com todos sem distinção e ao mesmo tempo mandava um recado para os céus. O recado era: a glória de Deus estava sendo restaurada no meio do povo novamente. E a melhor forma de demonstrar isso era usando as vestes que apenas o sumo sacerdote tinha autorização para usar. Óbvio que o uso dessa peça trouxe um problema para o rei Davi, principalmente dentro da sua casa. Foi irremediável, pois a sua esposa não transitava na mesma revelação que o rei. E a Bíblia conta que as palavras daquela mulher voltaram contra ela, pois cada palavra liberada na direção de um homem de Deus, fica ligado, que carrega o favor de Deus, torna um peso de jugo muito alto. A história conta que ela ficou estéril até o dia da sua morte. Tiramos de lição nesse texto o seguinte: que jamais devemos tocar na unção de um homem ou uma mulher de Deus, mesmo se às vezes acharmos que não estão certos em algum julgamento. Pela lógica, Davi não podia vestir aquele éfode de linho, pois aquela vestimenta era destinada apenas ao sumo sacerdote, como já enfatizamos acima. Nem tudo que achamos que aos nossos olhos é certo, Deus irá aprovar. Deus tem seus meios de tratar com aquele ou aquela que foi chamado para o propósito de estar diante dele todos os dias. Segundo ponto forte que Deus nos ensina nesse texto é que nunca menospreze ou ridicularize, pega isso, nunca menospreze ou ridicularize alguém cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo pode dançar, pode gritar, pode falar em línguas, pode correr, pode ficar deitado, sentado, em pé, pode ainda rir sem parar, ou chorar de forma descontrolada, ou pode dançar com as roupas que não eram sua, como no caso do rei Davi. E isso pode causar muitos olhares de julgamento. E esses olhares de julgamento, quando são externados na fala, pode causar um estrago. E somente a misericórdia de Deus para mudar a tragédia. Sendo assim, sugiro, quando houver um mover no Espírito Santo e você discernir que é a glória de Deus, entre no mover. Não fique como espectador, como Mical ficou. Porque quem não é expectante da glória de Deus se torna apenas um espectador. E os espectadores não entrarão no mover do Espírito. E quem não está no Espírito certamente está na carne. E quem anda na carne não ora, não jejua, não consagra, não medita na palavra. Tudo que é carne será visto pelos olhos carnais, e jamais entenderão as coisas do Espírito, pois elas discernem espiritualmente. Ainda nesse livro, no capítulo Caminhando na Glória, falaremos o que é andar no Espírito. Seja cheio da presença do Espírito e faça algo para chamar a atenção do Mestre, como Davi fazia. A Bíblia diz, 2 Samuel 6,14, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E ainda no verso 16 diz a Bíblia que ele bailava, dançava na presença de Deus, sem se importar com os olhares, porque quem carrega sobre si o olhar de Deus, carrega favor, carrega graça, carrega a glória de Deus, e sobre esses o maligno não toca. Outro homem que me chamou muita atenção, já estamos terminando esse capítulo,
pela determinada escolha foi o cego Bartimeu. Marcos 10:50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Tudo que ele tinha de mais valioso era a sua capa. As pessoas não olhavam para suas vestes, mas a sua capa o condenava a pedir para o resto da vida. Em cima de suas vestes estava algo mais valioso, mas para Bartimeu não valia mais que o desejo de entrar no templo sem aquela capa e usufruir de suas vestes. Tem muita gente escondendo sua identidade em uma capa, e essa capa não foi Deus que te deu. Com essa capa, Bartimeu não aguentava mais ser pedinte, queria ver, e não só ver, mas glorificar a Deus dentro do templo. Isso era mais importante. Tem muita gente que perde a oportunidade de exaltar o nome do Senhor e acaba usando as suas capas para terem outros acessos. Acabam perdendo a oportunidade de ver e viver o extraordinário com Cristo e viverem apenas de migalha. Solte essa capa de miséria hoje mesmo. Faça como Bartimeu, clame por ele. Jesus, filho de Zabi, tende misericórdia de mim. Não tenha vergonha de gritar por ele. Ore se for preciso, clame alto se for preciso, grite sem se importar com seu vizinho, mas chame a atenção do mestre. Ele quer te tocar e trocar as suas vestes hoje mesmo. Ainda falando da importância de estar vestido com vestes de honra, temos um rei que tirou suas vestimentas reais e se vestiu com roupas de um guerreiro. Só que detalhe, esse rei não era guerreiro, e essa empreitada te tirou a vida. Essa história está situada em 1 Reis 22:30. O rei de Israel, e disse o rei de Israel a Jeosafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Resumindo essa história para você rapidamente, Acabe foi a uma batalha de guerra, mas já tinha recebido a palavra de um profeta que não retornaria com vida, pois Deus não estava no negócio. E obviamente a palavra do homem de Deus não caiu por terra, e o rei morreu em combate. Mas o que chama atenção é Acabe tirar suas vestes reais e tentar confundir o inimigo vestindo roupas de guerreiro. A Bíblia conta que uma flecha entesada a ermo, jogada a ermo, atingiu entre as suas armaduras e morreu ali mesmo no carro. Quando o Senhor te coloca em uma posição, Ele também troca suas vestes, e automaticamente as patentes são trocadas. Não queira voltar a usar as vestes de pecado que você usava. Olha como isso é sério. Não faça como Acabe, que saiu da sua posição de rei para tentar confundir o inimigo. Deus tem o controle de todas as coisas. Acabe estava tentando usar todas as suas artimanhas a seu favor, mas de Deus nada fica oculto. Não troque as suas vestes para tentar fazer o que Deus não te mandou fazer. Faça exatamente o que Deus te pediu. Se Deus te colocou sobre veste de autoridade, não repasse. É você que deverá executar a ordem. Se Deus te concedeu graça para estar vestido com roupas de santidade, não troque essas vestes por nada. Tem muitos ministros que estão basicamente ministrando em cima de altares com vestes sujas, vestes rasgadas ou simplesmente nu espiritualmente. Acabe tentou ir contra a palavra de Deus. Acabe desobedeceu o homem de Deus e colocou em xeque a palavra e pagou com a vida. Assim é o que acontece em muitas igrejas, mas cremos que Deus está revestindo novamente sua igreja com veste de louvor. Aleluia. Onde eu parei? Assim é o que acontece em muitas igrejas, mas cremos que Deus está revestindo novamente a sua igreja com veste de louvor.
e santidade. Essas vestes precisam todos os dias serem avaliadas, pois todos os dias o pecado bate a porta. E assim como foi com o rei Jeosafá, quase morreu em uma guerra, pois deu ouvido a um rei egoísta e corrupto. Não permita ser ludibriado por alguém só porque está em uma posição de destaque. Não permita que alguém toque em suas vestes e te convença que não precisa usar mais essa roupa de santidade. Hoje em dia, estamos vivendo, infelizmente, um evangelho fraco e pouco combatido. As pessoas preferem vestir suas roupas de pecado e miséria e acham normal, pois na cabeça delas, Deus é amor e jamais tocará em suas vestes. Quer manifestar a glória de Deus? Vou colocar novamente o texto, Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam de profunda compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência. É impossível alguém manifestar sobre as outras pessoas compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência se não estiver revestido da glória de Deus. E só para lembrar que o nosso Deus é santo. Uma vez que recebemos essa revelação, nos revestimos dele. Amém? Então sim, nossas vestes dizem muito a nosso respeito. Amém? Essa foi o final do nosso capítulo. Acredito eu que levou aí mais ou menos 1 hora quase, 56 minutos. Enfim, mas é isso. Essa foi a palavra que Deus nos entregou a respeito desse 4º capítulo sobre as vestes. O próximo capítulo também vai ser poderoso. Deus abençoe a todos. Dê um like, comente, compartilhe. E é isso. Deus abençoe a todos. Fiquem